Boa noite, gente. Hoje, na aula 14, a gente continua um tópico que a gente começou na aula passada e ele envolve transformações sobre a normal multivariada. E, basicamente, a gente está fazendo uma análise de alguns resultados que são muito importantes para, por exemplo, introdução à inferência, inferência estatística e algumas outras matérias que vocês vão ver aí no terceiro e quarto anos. E a ideia principal é, a gente tem um conjunto de variáveis aleatórias aí que são independentes e todas elas têm distribuição normal, com mesma média e variância, e a gente pode calcular algumas medidas resumo sobre essa amostra. Então, por exemplo, a gente pode calcular a média amostral, a gente pode calcular a variância amostral, a gente pode calcular algumas transformações envolvendo a média amostral e a variância amostral, e a gente quer saber qual é a distribuição dessas medidas resumo e dessas transformações. Então, na aula passada a gente começou estudando isso, né? A gente viu que a média amostral dessas normais independentes, ela também tem distribuição normal com a mesma média e a variância dividido por n. Então, esse foi um primeiro resultado aí. E na aula de hoje a gente vai continuar esse estudo, que é muito importante para as matérias aí do terceiro ano e do segundo ano que vocês vão fazer. E a gente vai ver qual é a distribuição da variância amostral e também a gente vai ver a distribuição de uma transformação importante, a transformação T, que envolve tanto a média amostral quanto a variância amostral. Então, antes da gente continuar com nossos estudos, em particular olhando para a variância amostral, a gente vai rever alguns resultados que a gente viu na aula passada. Então, o que a gente viu? Em primeiro lugar, a gente voltou atrás e lembrou de dois métodos para analisar transformações multivariadas. O primeiro método é o do jacobiano. Então, a gente viu que o x era um vetor em RD, que a gente conhecia a densidade, e o G é uma transformação aí de RD em RD, que é injetora e tal que G e G-1 são diferenciáveis. E J aí é a matriz jacobiana de G. E daí a gente definiu o Y como sendo G de x, onde o x era assumido como sendo um vetor de variáveis contínuas. E a gente viu que a densidade do Y é simplesmente o determinante do matriz jacobiano de G a menos 1 vezes a densidade do x calculada em G a menos 1 de Y. E uma vantagem sobre desse método sobre, por exemplo, o método da convolução é que ele só envolve calcular derivadas e escapa de algumas dificuldades que às vezes aparecem quando a gente tem que calcular integrais. E além desse método, a gente também lembrou de um outro, que é o da função geradora, e a gente viu que dois vetores de variáveis aleatórias x e y eles têm a mesma acumulada, C e somente C eles têm a mesma função geradora de momentos. E como muitas vezes pode ser difícil calcular a acumulada de um vetor de variáveis aleatórias ou a densidade de um vetor de variáveis aleatórias, a gente pode começar calculando a função geradora de momentos de x e de y. E se elas são iguais, a gente sabe que x e y têm a mesma acumulada, têm a mesma densidade e assim por diante. Então, esse método é extremamente útil também. Depois que a gente reviu esses métodos, a gente partiu para usar eles e calcular as densidades de algumas transformações sobre a multivariada, uma normal multivariada. Mas antes disso, a gente lembrou a definição da normal multivariada. Qual era essa definição? A gente diz que se o x ele tem distribuição normal multivariada com média μ e matriz de variância e covariância sigma, então a densidade do x, em primeiro lugar, aparece uma constante aí, que não nos dá uma boa ideia sobre o formato da distribuição, então a gente pode só ignorar essa constante, e depois a exponencial, que é uma parte que tem a parte que realmente depende do x. E daí essa exponencial é de menos meio, e daí aparece a parte realmente importante, que é x menos μ transposto, sigma menos 1, x menos μ. A gente viu que essa expressão é uma forma quadrática, e de certa forma ela generaliza o que a gente entenderia como x menos μ elevado ao quadrado. Então, é a exponencial de menos meio vezes uma distância aí entre x e μ. Uma distância, né, que é capturada como se fosse x menos μ ao quadrado, só que para vetores. E isso generaliza aquilo que a gente vê na normal univariada, né, em que aparece para a gente x menos μ ao quadrado sobre sigma 2. Aqui a gente tem a matriz de variância e covariância elevada a menos 1. E ela compõe essa forma quadrática aqui. Então, dá para ver claramente que isso é uma generalização da normal univariada. E que é exponencial de menos meio vezes uma forma quadrática, aí, onde sigma é uma matriz positiva definida. E para entender a normal multivariada, a gente provou alguns lemas muito importantes. A gente começou mostrando
que se o x tem normal multivariada com média μ e matriz de variância e covariância sigma, então existe uma padronização dessa normal, assim como existia uma padronização da normal univariada. A gente obtém essa padronização fazendo x menos μ e multiplicando por sigma elevado a menos meio. E a gente viu que essa transformação, que a gente chama de z, ela tem distribuição normal multivariada com média zero e matriz de covariância, variância e covariância identidade. Isso é, a variância de cada um dos componentes, Z1, Z2, Zn, cada um desses componentes tem variância 1, e a covariância entre Zi e Zj, para i diferente de j, é zero. E, em particular, além da covariância entre esses componentes serem zero, a gente viu que, nesse caso, em que a gente tem a normal multivariada com média zero e matriz de variância e covariância e identidade, a gente viu que os componentes são independentes. Então, Z1, Z2 e Zd são todos independentes. Usando isso, a gente provou um outro resultado, que se o x ele tem normal multivariada com média μ e matriz de variância e covariância sigma, então a esperança de x é μ e a variância de x é sigma. Faz muito sentido, né? Os parâmetros a princípio não recebiam aqueles nomes, não podiam não ter nada a ver. A gente provou que não é à toa que eles recebem os nomes, de fato, eles correspondem à média, à esperança e à variância de x nesses casos. E por último, a gente provou que se o x1, x2, xn eles são independentes, e tais que xi tem distribuição normal com média μ e variância sigma 2. Então, a média amostral, isso é, somar todas as variáveis e dividir por n, vai ter média μ e variância sigma 2 sobre n. Então, na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre transformações sobre a normal multivariada e provar alguns resultados envolvendo a média amostral e a variância amostral. Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a discutir esse tema.